Olá a todos, é muito bom estar aqui em mais um estudo do Grupo Espírita Fraternidade, falando sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos do Cristo, hoje com o capítulo 171 do livro Pão Nosso, psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel, intitulado Lei do Uso. Bom, mas antes de iniciarmos, nós sempre gostamos de usar músicas nas nossas palestras quando se faz possível. E para essa, escolhemos uma música que foi composta para o Festival de Música da Casa que frequentávamos, letra do nosso amigo Adolfo, que eu tive o prazer de musicar. E o nome da música é Falar com Deus. Então nós vamos usar essa música como nossa preparação de ambiente e como a nossa leitura também inicial. E depois conversamos um pouco mais sobre ela e como ela está relacionada com esse tema. Reunidos aqui estamos para falar com Deus, pensamento e coração em singela união, vibração, cria um brilho então que ilumina o lugar, nos convida a cantar a bela paisagem, espíritos celestes vem celebrar, se unem para orar a paz e a harmonia, a alma se levanta ao último andar, com Deus vamos falar a paz da harmonia, uma ponte que se cria de luz e melodia. Vamos falar com Deus, vamos falar com Deus. A bela paisagem, espíritos celestes vem celebrar, se unem para orar a paz e a harmonia, a alma se levanta ao último andar, com Deus vamos falar a paz da harmonia, uma ponte que se cria de luz e melodia. Vamos falar com Deus, vamos falar com Deus.
Bom, ah, como a própria letra diz, essa música fala sobre o momento da prece, sobre como o ambiente se transforma quando levamos o nosso pensamento ao mais alto para tentar comungar com Deus, para tentar entrarmos mais em harmonia, em sintonia com os bons amigos espirituais. Neste momento, estamos exaltando, no momento da prece, da melodia, estamos exaltando o nosso lado espiritual. Estamos realçando as nossas qualidades e a nossa força espiritual. E é por isso que escolhemos este momento para falar sobre essa música, este estudo para falar sobre essa música, em contraponto ao que a lição fala, no sentido da lei do uso. Qual seria esse uso? Seria o uso dos nossos bens materiais. Seria o uso das coisas que nos cercam aqui na Terra. E o cuidado que devemos ter, porque no momento de prece, que estamos cantando, estamos orando, estamos exaltando esse nosso lado espiritual. Mas parece que quando este momento passa, quando a prece se encerra, e sentimos de uma forma mais intensa a matéria ao nosso redor, parece que esquecemos um pouco deste nosso lado espiritual. E dessa forma, entramos em um caminho perigoso, que é o de dar um valor exacerbado ao que temos de material aqui. E é interessante porque Emmanuel começa falando de uma forma significativa sobre esta preocupação de valorizar demais os nossos bens materiais, seja pela soberba, que gera o desperdício, seja pela avareza, que gera o acúmulo do supérfluo, do que não é necessário. E ele começa falando assim: observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Veja quão importante que é. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. E Emmanuel já começa a lição com esta frase. Para nós refletirmos um pouco mais como o nosso apego, muitas vezes, aos nossos bens materiais, como o nosso uso errado daquilo que nos foi concedido por Deus para esta vida, pode nos gerar inúmeros problemas ao longo da nossa caminhada espiritual, da nossa encarnação aqui na Terra. E o bom uso disto que temos ao nosso redor só pode ser alcançado mediante essa condição de entendermos melhor por que temos isso em nossa presente existência, ou muitas vezes por que isso nos falta, mas principalmente entendermos que isso nos foi concedido e que é passageiro. E Emmanuel continua com uma segunda argumentação que é igualmente significativa ao falar contra o desperdício e a avareza. É imperioso o trabalho de cada um, porque identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. Bom, baseado somente nessas duas premissas, que foram inspiradas na passagem que Emmanuel destaca do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 12, quando Jesus, distribuindo os peixes e os pães, adverte ainda os discípulos para que, e quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Veja que o mestre, mesmo na distribuição dos pães e peixes para saciar a fome daqueles que estavam ouvindo ele, se preocupou com o desperdício, com as sobras que teriam,
dando um exemplo de um bom uso de tudo que está ao nosso redor materialmente. Mas para podermos entender melhor sobre o uso, o abuso, o supérfluo, o desperdício, primeiro precisamos entender algumas coisas. Todos nós sabemos que somos espíritos imortais, então esta não é a nossa primeira existência, e por estarmos num planeta de provas e expiações, com certeza não será a nossa última ainda. Da mesma forma, entendemos que a nossa verdadeira vida é na pátria espiritual, ou seja, o planeta Terra é uma escola. Estamos aqui de passagem, simplesmente, temporariamente, para passarmos por algumas provas que nos façam evoluir, que nos ajudem a galgar os degraus da evolução. Então, o nosso corpo, os nossos pertences materiais, nosso carro, nossa casa, o nosso dinheiro, os nossos títulos, são meramente temporários. Eles estão aqui para que possamos utilizá-los como ferramentas na nossa evolução espiritual, sendo a nossa essência o espírito eterno e imortal. Segundo, é que apesar disso, de termos essa consciência de que somos um espírito imortal e a nossa verdadeira pátria está lá, não podemos nos furtar do uso do que temos ao nosso redor, materialmente falando, para auxiliar nessa jornada que estamos aqui na Terra. Vivemos em um mundo material e precisamos estar vivendo neste mundo material para aprendermos. Então não adianta simplesmente relegarmos todo o bem material e passarmos fome, necessidade, ou deixar aqueles que estão na nossa dependência, como filhos e parentes, simplesmente por não querermos usar os bens materiais que nós estamos aqui. E é interessante porque é exatamente essa dualidade que temos entre o nosso lado espiritual, entre os objetivos espirituais que temos, mas ao mesmo tempo utilizando para isso de bens materiais, estando imerso em um mundo de matéria densa, onde a dor, onde a sensação é extremamente forte e impressiona o nosso espírito, que vai nos permitir balancearmos de uma forma adequada e conseguirmos entender o real valor daquilo que nos cerca. E é exatamente essa dualidade entre espírito e matéria que faz com que procuremos alcançar a nossa evolução espiritual, que procuremos entender melhor essas relações. E é interessante porque no capítulo da Lei de Conservação do Livro dos Espíritos, mais especificamente a pergunta 712, Kardec questiona sobre se estamos aqui, precisamos usar? Teria Deus algum interesse nessa valorização dos bens materiais que parece estar conosco? Nas palavras de Kardec, com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Veja que interessante. Isso vem de uma sequência de perguntas onde Kardec questiona exatamente sobre o uso, sobre o supérfluo, sobre a avareza. Em determinado momento ele questiona, mas Deus então fez atrativos os gozos dos bens materiais, mas com que fim? Qual seria este fim? Por quê? E os espíritos respondem, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então veja, é extremamente lógico pensar nisso. Como espíritos eternos que somos, com certeza trazemos dentro de nós a ideia de como era o mundo espiritual, que com certeza é bem menos denso, com menos dores do que este plano material em que nos encontramos, de um mundo ainda imperfeito.
E veja, se não tivéssemos também essa ânsia de melhora material aqui no plano espiritual, não teríamos o progresso do mundo e não almejaríamos, como ele fala, o cumprimento da nossa missão aqui na Terra. Foi através de procurar melhorar a sua condição material que o homem foi crescendo e evoluindo, adquirindo conhecimentos que foram sendo utilizados posteriormente nas suas outras encarnações. Dessa forma, conseguimos sair das cavernas, conseguimos tratar melhor a nossa comida, evitando doenças, conseguimos descobrir novos medicamentos que possibilitam uma manutenção melhor do nosso corpo. Porque, sim, este nosso corpo também é um empréstimo. E o cuidado que temos que ter com ele é tão importante como qualquer outro cuidado que temos ao nosso redor. Então, foi exatamente isso que possibilitou com que o homem pudesse evoluir. E que o mundo, dessa forma, também pudesse evoluir gradativamente com os espíritos que estavam aqui. Dessa forma, podemos entender que Deus, na sua lógica universal, no seu amor sublime, possibilitou que tenhamos um pouco desse desejo das coisas melhores, materialmente falando, para que possamos, almejando coisas melhores, exercitarmos também as outras partes espirituais que precisamos para isso. E é neste momento que ele fala para experimentá-lo por meio da tentação. E é interessante pensar nisso, porque a prova da riqueza e da pobreza, apesar de serem diferentes, estão muito interligadas umas com as outras. Porque ambas colocam como foco a necessidade material. Um colocando de uma forma muito maior o valor na matéria do que deveria, e outro colocando o valor muito maior na falta daquilo que ele não tem, mas ambos com foco na matéria. E é interessante porque numa outra pergunta do Livro dos Espíritos, 713, Kardec pergunta: traçou a natureza limites aos gozos? E os espíritos respondem: traçou para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à sagacidade e vos punis a vós mesmos. Veja que muitas vezes, por conta do nosso próprio egoísmo, não é a terra que não nos dá o que não necessitamos, mas sim o nosso próprio orgulho, o nosso próprio egoísmo, que não nos faz compartilhar de forma adequada aquilo que temos. Com muitas vezes a avareza, possibilitando que pessoas tenham muito, enquanto outros realmente possuem tão poucos. E mais uma vez, voltando à primeira frase que destacamos do Evangelho, do Pão Nosso, podemos entender que o bom uso dos meios materiais possibilitará com que a miséria acabe na Terra. É algo fácil de se fazer? Não. Porque para combater isso e podermos entender melhor como usar, precisaríamos combater duas chagas que temos muito grandes, que é, como todos nós sabemos, o orgulho e o egoísmo. O orgulho que nos faz pensar muitas vezes sermos mais do que somos e incorrermos no esbanjamento, no supérfluo daquilo que não necessitamos, mas que por ostentação exatamente queremos ter, e isso, infelizmente, nessa fase atual que estamos, parece ser muito grande, com as próprias redes sociais, exaltando uma vida que muitas vezes não existe, uma vida que é fictícia, onde casais são perfeitos, pessoas possuem corpos perfeitos, onde famílias estão extremamente felizes e bem estruturadas, sendo que sabemos que a felicidade não pertence a esse mundo.
Então, por melhor que seja a situação financeira de determinada pessoa, ela vai ter, muitas vezes, um nível até um pouco maior do que aquele que passa por já privações de necessidades básicas, problemas maiores ainda de combate ao egoísmo e ao orgulho, de aflições internas, caindo muitas vezes em depressão, caindo muitas vezes em doenças mentais. Ninguém possui uma vida inteiramente feliz aqui na Terra, porque a felicidade ainda não é deste mundo. Nós temos momentos de felicidade. Então, quando entendemos que todos nós estamos aqui passando por determinadas provas, expiando os nossos erros do passado, nós conseguimos entender melhor que tudo que está ao nosso redor deve ser uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual. E que, baseado na frase de que uma folha não cai de uma árvore sem que Deus saiba, Deus tem pleno conhecimento das necessidades que um passa e tem plenos conhecimentos daquilo que o outro tem a mais, porque Ele permite que isso aconteça para que nós possamos, combatendo o nosso orgulho e o nosso egoísmo, ajudarmos uns aos outros. E nessa parte, muitas vezes, esquecemos que nós somos agentes da nossa própria transformação também. Nós somos agentes da transformação daquilo que está ao nosso redor. Se eu não posso ajudar um país distante, eu posso ajudar aquela pessoa que está ao meu lado. Eu posso tentar entender as dificuldades daquele que trabalha comigo, daquele meu amigo que está passando por necessidades, daquele parente que muitas vezes não consegue se organizar, e muitas vezes a dedicação única e exclusivamente, às vezes, do meu tempo, nem materialmente falando, mas no meu tempo, em prol daquela pessoa, vai possibilitar com que ela cresça e eu cresça juntamente. Veja, esse outro aspecto que queremos também destacar é, muitas vezes a matéria que temos não é a única solução para resolver os problemas daqueles que estão ao seu redor. E um outro desperdício que muitas vezes temos é o do tempo. Nosso tempo no plano material, nosso tempo aqui na Terra. Onde precisamos entender que muitas vezes ouvir um companheiro, estar presente como um marido, uma esposa, um filho que está lá quando seus pais precisam, numa idade mais avançada, se dedicando a ajudar, a amparar, muitas vezes vai possibilitar um crescimento muito maior do que qualquer soma em dinheiro, do que qualquer móvel, carro, casa que possamos doar, que possamos dar para aquelas pessoas. Não estamos dizendo que isso não vai ajudar, mas é exatamente o equilíbrio. O equilíbrio entre o que podemos e como queremos fazer determinadas coisas em nosso dia a dia. Este equilíbrio entre como usar de forma adequada tudo que está ao nosso redor, seja as nossas posses, seja o nosso dinheiro, mas seja também o nosso tempo, a nossa disposição, a nossa boa vontade para ajudar, tudo isso permite que possamos crescer cada vez um pouco mais. E é isso que Deus quer conosco, quando possibilita que tenhamos esse certo prazer em ter as coisas materiais, sim, para que possamos evoluir e crescer materialmente. Mas se conseguirmos aliar isso, e é isso que Deus nos pede, com a caridade, com a oportunidade de dar àquele que não tem, de partilhar aquilo que temos, poderemos realmente fazer com que o mundo, o planeta Terra, evolua para um planeta de regeneração, um planeta ditoso, celeste e divino. E que os espíritos que estão aqui possibilitem também que esses espíritos evoluam e cresçam cada dia mais. É dessa forma, meus irmãos, combatendo esse nosso orgulho e esse nosso egoísmo, que podemos entender e vamos saber utilizar de uma forma melhor os bens materiais que possuímos, os nossos títulos que temos aqui, entendendo que nada disso é nosso e não levaremos nada disso
para o plano espiritual. A única coisa que levaremos será a nossa experiência, o nosso aprendizado como espíritos imortais, como espíritos eternos, que iremos utilizar esse aprendizado para o nosso crescimento e o crescimento daqueles que estão ao nosso redor. Então, que possamos seguir o exemplo que Jesus nos deu, que possamos entender um pouco mais isso dentro de nós, porque o supérfluo e o necessário também possuem uma linha tênue entre um e outro, e somente a uma alta análise entre o nosso orgulho e o nosso egoísmo realmente irá possibilitar delinearmos de uma forma mais correta quando estamos abusando dos nossos bens materiais, quando estamos valorizando de forma exacerbada aquilo que temos, quando estamos deixando o nosso orgulho e o nosso egoísmo exaltarem em detrimento da luz divina que temos em cada um de nós. Então, meus amigos, era o bate-papo que teríamos para hoje. Que Jesus possa nos iluminar, nos acompanhar. Que a tua paz, Senhor, possa nos iluminar em mais esses momentos que estamos juntos. Que o teu amor e a tua luz possam nos iluminar. Até mais. Até um próximo estudo.